Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, Flávio Peixoto. Flávio, a gente tem visto também que ano passa, ano vem, não muda a questão da violência contra os jornalistas. Por que essa violência continua? Infelizmente, é uma realidade que nos últimos anos, de acordo com os relatórios, tem aumentado, né? Tem aumentado. Eu trouxe aqui, Wendy, até o relatório da FENAGE da violência contra jornalistas e contra a liberdade de imprensa no país. E esse relatório é de 2016. Em vários casos, várias formas, né? Não é só a violência física, mas de diversas maneiras ela se manifesta. Infelizmente, o número por exemplo, de casos de processo, judicialização vem crescendo nos últimos anos, vem aumentando. Isso também é uma forma de calar, né, o jornalista, de impedir o trabalho feito. Eu quero deixar até esse exemplar com você, é o de 2016, vários casos relatados, inclusive de Alagoas, né? Nós, recentemente, tivemos casos de jornalistas que foram processados, o caso Odilon Rios, Fernando Araújo, Vitor Avner, João Mozinho, vários colegas, o Davi Soares, vários colegas que foram processados, e até uma situação inusitada que foi de uma liminar que praticava, na verdade, uma censura prévia. E essa liminar foi derrubada nos últimos dias. Aí o desembargador reconheceu que não havia uma sustentação, né, legal para aquele encaminhamento e foi derrubado. Mas é uma realidade que, infelizmente, a gente vem acompanhando, não é só Alagoas, em todo o país, vem crescendo. E, inclusive, nós, alguns dias atrás, nós estivemos com o deputado federal Paulão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, e a gente relatou para ele, entregou o relatório da FENAGE, já aproveitando o trabalho que foi iniciado recentemente da comissão, para levar essa questão também para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, para que sejam relatados, inclusive, se possível até em audiências públicas. Quando se pensa nesse número, você vê que tem assassinatos e também tem muito pedido de cerceamento, no sentido até de impedimento do exercício profissional. É o que mais preocupa, a questão da violência pura e simples, ou ainda há uma preocupação também com o tipo de impedimentos? Você tem exemplos no Brasil, o Brasil é um caso grave, tem sido noticiado sempre, mas tem exemplos até nos Estados Unidos de um presidente da República impedindo 2 órgãos de entrar na Casa Branca. Quanto isso daí é importante ter uma união de categoria para evitar e para combater isso? É importante assim que a sociedade entenda o papel da imprensa para ela. É fundamental para a democracia o trabalho do jornalista e a imprensa livre para que as pessoas tenham acesso à informação. Não dá para aceitar hoje e admitir que um jornalista seja impedido de fazer uma determinada cobertura e seja impedido de citar o nome de uma pessoa com cargo público porque entrou com processo e aquele assunto desagradou, não agrada a determinada pessoa, a sua linha de pensamento. Não dá para aceitar essa realidade. É isso que a gente está denunciando, que a FENAGE vem denunciando. É isso que está sendo levado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, através do deputado federal Paulão. E é esse debate que está posto para a sociedade também, porque a sociedade tem que entender que o papel do jornalista é fundamental para ela e ela tem que fazer também esse debate e essa defesa da liberdade de expressão. Para deixar claro para o nosso telespectador, qual o direito onde o jornalista pode estar exercendo o seu exercício, o seu direito de ser jornalista, de atuar como jornalista? O jornalista... Quais os limites? O jornalista, logicamente, em relação aos veículos, né, os veículos são conhecidos, as formas, as ferramentas. Agora, lógico que o jornalista, a publicar, a realizar, fazer determinada matéria, ele vai apurar tudo e procurar, lógico, o sigilo da fonte é uma garantia em lei. Embora tenha sido, inclusive, né? Alvo você tem o Sérgio Moro, um juiz da moda, de uma certa maneira,
pedindo, tentando quebrar esse sigilo da fonte. Infelizmente tivemos isso também, essa realidade que a gente está vivendo hoje. Agora, a lei garante o sigilo da fonte, o jornalista, quando publica determinada matéria, ele publica porque ele buscou informações, deve ouvir todas as partes, todos os lados. Agora, se o cidadão se sente constrangido, insatisfeito, ele tem todo o direito de procurar a justiça também. Onde é que há excessos nos jornalistas? Veja só, é importante que, eu diria o seguinte, é importante fazer o feijão com arroz, o básico. Tem que ouvir todas as partes, procurar comprovar aquela informação passada, saber se realmente aquele fato tem comprovação, para que não cometa um erro, isso é fato. Nós sabemos que no dia a dia do jornalismo há uma pressa, uma necessidade de informar cada vez mais rápido, até as ferramentas de comunicação que estão disponíveis provocam isso, mas é necessário, a gente tem uma discussão, foi até um tema de debate no Congresso, em um dos congressos nosso nacional de jornalistas, que é o dilema da apuração e texto final. Apuração e texto final na internet, por exemplo. Pela sua velocidade, é preciso ter um cuidado, a rapidez não só em publicar, mas a rapidez e a preocupação em apurar da melhor maneira possível. Isso é fundamental para não cometer erro. No caso da sociedade, eu sempre falo nesse sentido, porque, exemplo, nós temos visto casos um tanto estranhos quando se fala de médico. Você teve um caso ano passado de uma médica que se recusou a atender uma criança porque a mãe era petista. Você tem o caso de um médico, de um conselho médico, que sentiu que a categoria foi humilhada porque o prefeito ligou para cobrar que o médico fosse trabalhar, cobrou explicações. Nesse sentido, sempre vem uma discussão desse sentido de corpo. Exemplo, o conselho, neste caso, ele se recusava a analisar uma situação de um membro seu como uma defesa da sociedade, como se essa fosse a função exclusiva dele. No caso do sindicato dos jornalistas, cumprindo a função não só de defender os jornalistas, mas também de acompanhar esse processo, a sociedade pode, você falou nesse momento da apuração, a sociedade pode procurar o sindicato para dizer assim, olha, meu direito à resposta, meu direito a ser ouvido não tem sido privilegiado? Nós não temos conselho, a estrutura do sindicato não tem esse poder. Lógico que existe uma comissão de ética, mas aí ela vai tratar de casos da categoria, entre os próprios jornalistas. E esse procedimento em relação à insatisfação com o que foi publicado, o caminho é a justiça, É a justiça. Agora, a questão do conselho, para a gente, é um sonho para o futuro, passa também pela questão da PEC, do diploma. É um desejo em que termos, presidente? Veja só, a gente precisa ter, espero que o mais breve possível, é um sonho a ser alcançado, porque lógico que com o conselho nós teríamos uma forma de controle, de regulamentação do exercício profissional bem melhor, para coibir excesso não só desse tipo, mas do exercício ilegal da profissão. Sim. E outras formas que infelizmente acontecem. O exercício ilegal é comum? Olha, em Alagoas, o que a gente tem também muitas vezes seria a sombra, uma espécie de sombra em determinadas funções que podem ser exercidas por jornalistas e radialistas, por exemplo. Tem esse tipo de situação. Agora, o sindicato acompanha, procura de toda maneira acompanhar e denunciar quando existem casos que são colocados, são postos para a gente, e o caminho que a gente procura sempre nessa questão é o Ministério Público do Trabalho. Através do Ministério Público do Trabalho, nós, no final do ano passado, nós denunciamos a questão da terceirização aqui em Alagoas, porque determinada empresa estava contratando jornalista e uma empresa de comunicação, a atividade fim, uma televisão, é o jornalismo.
E por que terceirizar esse setor? É uma questão que a gente chegou a denunciar no Ministério Público do Trabalho. Só que hoje, infelizmente, nós vivemos uma realidade diferente com a aprovação desse projeto agora que eu tinha falado antes em relação à terceirização, né? No sentido, a gente tem um caso recente de 2 dias atrás, jornalistas chilenos, é verdade, de outro país, criticaram a polícia militar por ter tratado jornalistas dentro de uma torcida que estava fazendo uma matéria dentro de uma torcida de um clube chileno, e não foi respeitado, foi agredido de certa maneira, e a polícia respondeu dizendo que não havia identificação desse jornalista. É um absurdo. Como isso daí pode ser feito? É importante o jornalista se identificar? É importante a polícia acompanhar esse processo? É um absurdo. Uma ação dessa, um repórter chileno, numa partida de futebol em São Paulo, se não estou enganado. Agora, nós temos aqui, por exemplo, os casos que acontecem de problema em cobertura jornalística, a gente orienta o profissional, a orientação do sindicato da FENAGE, que procure registrar, fazer BO, qualquer tipo de coação, de violência que venha a ser vítima. Nós tivemos e acompanhamos vários casos aqui no estado. Tivemos o caso de uma empresa de comunicação que foi numa determinada localidade fazer uma cobertura e teve o carro virado, incendiado. Sim. E a repórter que estava lá, quem levou ela para a delegacia para fazer o BO foi o sindicato. Infelizmente, a empresa não teve essa responsabilidade de imediato de fazer isso. Foi o sindicato que acompanhou a jornalista à época e fez o procedimento, porque você tem que deixar registrado para que a gente possa justamente depois cobrar e evitar que no futuro aconteça esse tipo de coisa de novo. A justiça tem sido muito amena nesse ponto de coibir violência aos jornalistas? Olha, a gente precisa, o fundamental é registrar e denunciar, para que a gente tenha condições de cobrar. É fundamental isso. Não pode aceitar a violência calado, não pode, tem que denunciar. Isso é fundamental para que não venha acontecer com aquele profissional e com outro profissional, que não se torne uma prática comum. Lógico que os caminhos burocráticos da justiça, os procedimentos levam tempo, mas o importante é fazer a denúncia e registrar isso de imediato. A gente tem visto que policiais militares, até guardas municipais, têm sido um dos principais fatores dessa violência, mas ainda nos surpreende que em manifestações o repórter é hostilizado ou até agredido. O quanto é importante você explicar para a sociedade o papel daquele jornalista, o papel da pluralidade, mesmo que ela discorde da linha editorial desse jornalista. É verdade. Infelizmente, esses casos têm também crescido, né? Nós tivemos, numa situação, acho, 2016, tivemos algumas situações desse tipo. Alguns sindicatos, inclusive a orientação da Federação Nacional de Jornalistas, chegaram a fazer uma espécie de plantão para acompanhar, no caso de uma manifestação, deixar diretores do sindicato com um telefone, divulgar nas redes sociais para que o jornalista, o repórter estivesse na rua trabalhando, tivesse qualquer coisa que acontecer, ligue para esse número, entre em contato com o sindicato para que faça um acompanhamento, num caso extremo. Eu já cheguei a acompanhar com colegas de profissão em determinadas situações de manifestações, para explicar justamente que aquelas pessoas estavam ali fazendo o seu trabalho, que não tinham nada a ver com a linha editorial da empresa, são funcionários, são trabalhadores, e estavam fazendo aquela cobertura. Mas, infelizmente, em alguns momentos há como é que se diz? Essa confusão em relação ao veículo, a sua linha editorial e o trabalhador que está na rua fazendo a cobertura. Muitas vezes o trabalhador que está na linha de frente sofre as consequências diante da insatisfação da população com a linha editorial daquele veículo, que infelizmente também manipula informação. É uma prática que acontece. Isso pode ser acompanhado de alguma maneira sobre essa questão de linha, questão de verdade? Pode ser acompanhado também no sentido judicial? Pode. E agora, a questão aí é a comprovação. Você tem toda uma situação. O que é feito é a denúncia. Tornar isso público, colocar
para a sociedade esse tipo de manipulação. Isso é fundamental para que, né, se evite essa prática. Televisão, rádio são concessões públicas, mas infelizmente a mídia no Brasil está na mão de grupos políticos, né, de famílias que têm participação política e econômica no país, aí a família Marinho, dona das organizações Globo, e buscam a todo momento na necessidade de satisfazer os seus interesses econômicos e financeiros, infelizmente manipulam a informação a um ponto absurdo. Isso é denunciado também pela FENAGE e pelos sindicatos. Pois bem, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Nós estamos aqui com o presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de Alagoas, Flávio Peixoto. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.